Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez estamos em mão com a versão prévia com a haul do capítulo 269 do mangá. Com ela a gente já consegue saber mais sobre o destino de Asta nesse treinamento ao lado do demônio da antimagia, que agora voltou furioso e pronto pra conseguir o corpo de Asta. Vamos ver como tudo vai se desenrolar neste capítulo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, durante o último capítulo de Black Clover, o demônio teve suas lembranças do passado após ver o Asta e ver que ele se parecia muito com Lista. Então isso despertou nele a mais profunda ira em seu coração, porque ele também se lembrou do momento que perdeu a sua mãe, a humana que o criou. Então, neste ponto, vimos o demônio furioso. Ele estava com muita raiva, mas não necessariamente a raiva do Asta. Ele estava com ódio dos demônios e dizia que precisava do corpo do garoto para os vencer. O Asta, então, logo nesse início, já começa a sentir o ki do demônio. E ele diz que mudou, afinal antes ele não estava sentindo uma vontade muito maléfica naquele ki, mas agora despertou dentro do demônio uma grande raiva, um grande ódio e também muita tristeza. E aí nesse momento o garoto da antimagia, como sempre, ele diz que entende um pouco do que aquele demônio estava sentindo, ele diz que respeita seus sentimentos e por isso ele iria considerar muito o que o demônio estava sentindo enquanto lutaria com ele e depois sim ele derrotaria. Obviamente Lieb não iria aceitar nada disso e ele ainda mais neste ponto estava bem furioso. Então ele diz pra Asta deixar de falar bobeira porque agora um garoto como ele jamais teria poder para o vencer. O demônio da antimagia então já segue atacando Asta sem parar. Ele vai pra cima do garoto o mais rápido possível, o mais forte possível também, utilizando a Black Divisor, assim como no início da luta. Mas o Asta neste ponto não desiste. Ele desvia e depois dá um soco direto no rosto do demônio. Ele consegue mandar o Lieb pra muito longe e o Asta diz que nada do que ele tá falando ali é bobeira, nada disso. Ele vai derrotar o demônio com este corpo dele. Mesmo que ele não tenha poder nenhum, mesmo ele sendo baixinho, ele iria vencer agora. Night então, olhando pra aquela luta, ele achava tudo aquilo muito engraçado porque ele dizia que o poder base do demônio era basicamente acabar com mana e acabar com magia, só que ele tá lutando contra um garoto que não tem magia nenhuma. Então basicamente a força base do demônio da antimagia era bem inútil contra o Asta. Nesse momento então a gente começa a ver que do grimório de antimagia algumas outras espadas começam a sair, as outras espadas utilizadas pelo Asta e pelo demônio. Light começa a dizer que mesmo assim, mesmo o Asta não estando em desvantagem frente à antimagia, ele também não estava na vantagem não significava que ele iria vencer, seria muito longe disso. Afinal o demônio ainda poderia usar todas as espadas para atacar o Asta fisicamente, mas acontece que quando a última espada estava saindo da katana do Capitão Yami, então o Asta pulou em cima dela e segurou com tudo. Ele não deixou que o demônio da antimagia a convocasse, então o Lieb ficou com 3 espadas enquanto o Asta ficou com a katana. E então o demônio começa a dizer que não servia pra nada o garoto estar com aquela espada, porque sem o seu poder, sem ter a antimagia ao seu lado, aquilo pra ele era apenas um pedaço de metal e jamais o Asta poderia o vencer. Mas o garoto segue avançando. As outras lâminas, a Shukuma, Metsuma no Tsurugi, ambas vão em direção ao Asta, mas ele começa a se rebater com a espada do Yami, sim, com a katana. Ele seguia correndo em direção ao demônio da antimagia, mas o demônio da antimagia seguia acreditando que tinha vantagem nessa luta. Ele não iria parar e ele continuava atacando Asta cada vez mais. Ele via que as suas espadas estavam realmente sendo rebatidas pelo garoto, mas ele dizia que não importava. E aí, com a espada mais pesada e a mais forte, que obviamente seria a Black Divisor, ele ataca diretamente o Asta, derrubando o garoto no chão. Ele diz que não importa nem um pouco se o Asta treinou e ficou forte fisicamente, contra ele isso seria inútil. E depois disso, a gente vê que a força daquela espada realmente estava empurrando muito o garoto da antimagia pra baixo, deixando o Asta em total desvantagem. O demônio então começa a atacar o Asta ainda mais, o derrubando, enquanto dizia que aquele garoto não tinha força necessária para enfrentar os demônios de mais alto rank. Ele não poderia enfrentar a magia daqueles demônios, ele não tinha poder para isso, não havia nada que o Asta podia fazer. Basicamente ele estava dizendo que o garoto só venceu suas batalhas até agora por causa da antimagia, tirando completamente o mérito do Asta naquelas batalhas, dizendo que a sua força física e o seu treinamento não servia de nada. O demônio então neste ponto começa a revelar um pouco mais ainda sobre o seu passado. Na verdade a gente já sabia sobre isso. Ele começava a falar que ele, que foi selado dentro do Grimório do Trevo de 5 folhas, acabou ficando lá dentro sozinho por muito tempo. E aí, como a gente já havia previsto, depois de um tempo, uma magia começou a se manifestar dentro dele. E essa magia que se manifestou no demônio, que antes não tinha nem mesmo mana, foi a antimagia, o poder capaz de apagar completamente qualquer tipo de poder mágico. Sim, como a gente já havia previsto, como eu já comentei com vocês em vídeos anteriores aqui do canal, a antimagia teria surgido nele enquanto ele estava no Grimório, até
porque ele não tinha manifestado nenhum poder enquanto estava ao lado de Liszt, e como a gente já havia teorizado, ele simplesmente ficou ali naquele Grimório até que a sua própria magia se manifestou. Então ele achou que naquele ponto ele conseguiu o poder que ele necessitava, e foi então aí, quando nasceu esse poder, essa magia, que o Grimório escolheu um humano, escolheu uma pessoa que iria usar o seu poder, um mago. Então ele precisa vencer Asta ali de qualquer forma, e ele faria isso da mesma forma que faria com seus grandes adversários, com a sua vontade e sem nenhuma piedade. Vimos então que o demônio estava completamente furioso e ele estava continuando utilizando todas as suas espadas prestes a continuar a atacar Asta. Ele movimentava todas eles de uma só vez e a gente viu o garoto da antimagia parado. Ele não sabia direito o que fazer, afinal Asta nesse ponto ele só estava com uma espada e ele não tinha o seu Grimório. Então basicamente a gente estava o Asta sem os poderes que antes ele já estava acostumado a utilizar. Basicamente ele não tinha nenhum poder mágico à sua disposição e ele teria voltado a sua estaca zero, mas na verdade não. Existia uma outra técnica que era diferente da magia, mas que também dava poder no mundo de Black Clover. Não podemos esquecer que o Asta era um grande usuário de Ki, e graças a isso ele conseguiu rapidamente entender por onde as espadas passariam e ele conseguia sempre desviar dos ataques do demônio. Ele continuava atacando em alta velocidade, mas o Asta sempre conseguia escapar, ele sempre conseguia desviar de todas as lâminas de anti-magia utilizada pelo Lieb. Aquele garoto seguia dizendo que quando ele se concentrava e conseguia ler os seus movimentos e o seu Ki, ficava bem fácil ele conseguir desviar. Não só isso, como o Asta treinou com várias pessoas diferentes e graças a isso ele aprendeu várias habilidades e modos de lutas diferentes, ou seja, ele tinha dentro de si a técnica de várias e várias pessoas. E o Asta seguia dizendo, enquanto pensava um pouco sobre o seu passado, que até esse momento, ele enquanto enfrentava vários magos que possuíam poderes, grandes poderes e que tinham magia, bem, ele havia lutado sempre utilizando as suas espadas, e não só isso, como ele enfrentou e treinou ao lado de vários espadachins poderosos, incontáveis espadachins poderosos, até que um dia, depois, ele continuou treinando ainda mais o seu corpo, mesmo tendo a anti-magia que podia o ajudar. Então pra ele não importava, ele sempre seguia lutando, mas o demônio dizia que não importava o quanto Asta treinasse o seu corpo, ele tinha limites. E pra aquele demônio, todo aquele esforço não servia de absolutamente nada, aquele garoto jamais poderia o vencer e jamais poderia vencer alguém que tivesse uma grande magia, mas Asta dizia que não. Ele pensava, e o Knight também concordava, que os seus esforços não haviam sido inúteis, os esforços de Asta valeram a pena. Isso principalmente pra lutar contra o demônio de anti-magia. Ele neste ponto, sem ter nenhum poder mágico, poderia ter dificuldades enfrentando alguém com grandes magias, mas contra o demônio que não podia usar a sua própria magia pra afetar o garoto, basicamente ele não tinha desvantagem nenhuma. Asta então continua se movimentando e neste ponto, com esses movimentos e utilizando a katana, ele parecia muito com o Capitão Yami. Ele estava lutando assim como seu mestre, que o ensinou muito. Asta então neste ponto consegue golpear o demônio de anti-magia e o Knight começa a sorrir, como ali naquele ponto ele já tivesse visto a vitória. Neste momento Asta começa a dizer que aquele demônio não está apenas enfrentando o garoto que não tem poder mágico, na verdade não. Ele estava enfrentando alguém que não podia usar magia, porém lutou e aprendeu com uma grande quantidade de magos incrivelmente poderosos que o ensinaram muito. Assim o Asta evoluiu o suficiente para não ser derrotado. Vimos então que ele continuou golpeando o demônio da anti-magia, mas aquele demônio continuava dizendo que ele não podia perder, ele não podia ser derrotado ali. Acontece que a vontade de Asta agora se chocava com a vontade do demônio e ambos gritavam, eu vou ganhar. Nesse ponto a gente termina este capítulo e logo a gente precisa ver a versão completa para saber exatamente tudo o que aconteceu, principalmente porque soubemos mais sobre como o demônio se fortaleceu e como nasceu a anti-magia. Então aguardem que logo vai sair a versão completa aqui no canal também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!